O Brasil, por ser um país imenso, é regado de histórias e narrativas diversas. Às vezes, algumas delas possuem características inusitadas. Com o tempo e o boca a boca, essas características são tão acentuadas que surgem verdadeiros contos de terror. As lendas urbanas trazem medo a alguns e fazem parte da cultura brasileira. Claro, o Nordeste do nosso país, por exemplo, conta com inúmeras lendas aterradoras. Sabia disso? Gostou? Tá feliz de me ver, velho? Mas chegou a hora da gente se acertar. Uma delas diz respeito a um terrível vampiro muito mais poderoso do que o comum para essas criaturas maléficas. Esse monstro é conhecido como Encourado. Sua presença é tão maligna que quando o ser está chegando a alguma cidade, os próprios animais sentem. As galinhas param de botar ovos e não se alimentam normalmente. Verdade. Os cachorros tendem a ficar dentro de casa e gemem o tempo inteiro. Urubus passam a sobrevoar o local, mas não ousam descer ao chão. Quando o Encourado chega, pode ser encontrado vagando pela cidade durante a noite. A sua presença causa um forte odor de sangue, uma vez que ele costuma se alimentar tanto de animais quanto de seres humanos. Existem poucas informações sobre o Encourado, com as principais fontes sendo o livro O Alto da Compadecida, o famoso de Ariano Suassuna, no qual seu nome é usado para se referir ao... Por que essas caras espanto? Diabo. A porta! Por acaso, eu sou algum monstro? Não, de jeito nenhum. E uma revista de 1992 chamada Vampiros, Lendas e Fantasias. Bom, por isso é difícil saber como se proteger do Encourado. Ainda mais porque artifícios que costumam funcionar com vampiros não funcionam com ele, não. Ele não teme água benta, luz do sol, alho, estacas de madeira, nada disso. Sua única fraqueza é não poder entrar nas residências sem ser convidado. Geralmente, o monstro contorna essa situação se disfarçando de outra pessoa. Os poucos que conseguiram se livrar dessa criatura assassina e sanguinária obtiveram sucesso ao oferecer sacrifícios a ele. Desesperadas, algumas pessoas oferecem animais, criminosos e até crianças em sacrifício. No entanto, o que realmente o afasta são oferendas de galinhas pretas ou galos vermelhos. Como o monstro só chega pela porta da frente, o sacrifício precisa ser pendurado na entrada da cidade. Caso o Encourado chegue e se depare com uma oferenda desses dois animais, o vampiro se alimenta e deixa o local sem ser ofendido. Vampiro brasileiro. Outra criatura presente em lendas urbanas, lá do Nordeste também, se alimenta de seres humanos. Entretanto, se no caso do Encourado o monstro era um vampiro, neste caso está mais para o lobisomem. Trata-se do Labatute. Sua lenda é conhecida na região da Chapada do Apodi, entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. A presença do Labatute é tão poderosa e sobrenatural que por onde passa, uma grande ventania o segue. Sua aparência chega a ser ainda mais assustadora do que a do Encourado. Apesar de ser relacionado aos lobisomens, o monstrengo é bem diferente dos demais. O Labatute é extremamente peludo e grande. Seus pelos são longos, seus pés redondos, como os de um elefante ou de algum bovino. Suas mãos são bem compridas, com garras. Mas o mais estranho de sua aparência é o seu rosto. A criatura tem somente um grande olho, que fica ao centro,
e sua boca possui presas enormes, como os marfins de um elefante. Como o encorado, o labatute anda pelas cidades durante a noite, em busca de suas presas. Qualquer um que fizer o menor som pode chamar a atenção do monstro e se tornar sua próxima refeição. De todos os seres humanos, o bicho prefere crianças, já que supostamente a carne dos pequeninos é mais macia. O mais interessante dessa lenda é que possui uma inspiração histórica. Um mercenário francês chamado Pierre Labatut desembarcou aqui no Brasil, mas especificamente na Bahia, no século XIX. Labatut chegou às terras brasileiras em 1822 para liderar tropas de brasileiros para tomar uma Salvador que estava dominada por portugueses. O francês seria tão eficiente em seu trabalho que começou a ser temido por todos, até pelos aliados. Labatut fuzilava homens e mulheres opositores sem misericórdia. A violência e crueldade em seus atos geraram um temor não só por seus feitos, mas por sua aparência. O mais provável é que descrições um pouco exageradas do general tenham se espalhado pelo Nordeste e, pouco a pouco, formaram a aparência monstruosa da criatura Labatut. Ainda no Nordeste, as ruas de Recife parecem abrigar uma outra horrenda criatura. Vocês conhecem o Boca de Ouro? É um homem de calça e paletó branco que costuma andar com um chapéu Panamá. Até aí parece ser algo não tanto singular, mas é seu rosto que traz o medo. O Boca de Ouro costuma aparecer para boêmios que estão indo embora para casa sozinhos à noite. O ser pede um fósforo ou um isqueiro, uma vez que sempre conta com um cigarro na boca. Independentemente de ter ou não os objetos, o boêmio vai se assustar. Isso porque, ao se aproximar do estranho, o bebum vai perceber seu rosto fétido e podre, como de um cadáver. Sua boca feita completamente de ouro. Também se tornará perceptível o cheiro de morte e putrefação nesse momento, que geralmente precede o desespero e a tentativa de fuga das vítimas. No entanto, não importa quão longe a pessoa vá. Não importa. O Boca de Ouro sempre o alcança. Bom, por último, vamos investigar um pouco sobre a lenda da menina emparedada. O nome da história pode parecer cômico, mas a narrativa em si passa longe disso. Havia uma jovem chamada Clotilde, que vivia com seu pai e sua mãe. A família tinha uma loja e vivia com certa paz. Um dia, a mãe de Clotilde faleceu. No velório de sua querida mãe, a garota acabou conhecendo um jovem, por quem se apaixonou. A garota passou a substituir a mãe na loja da família durante a tarde e depois saía para se encontrar com o amante. O relacionamento se aprofundou e logo Clotilde ficou grávida. A questão era muito perigosa, pois seu pai não aprovava o relacionamento. Certo dia, o homem pegou os dois no flagra, espancou o jovem até desmaiá-lo. Enquanto batia, afirmou que o namorado de Clotilde era o mesmo que tinha se envolvido com a mãe da menina tempos antes. De tanta raiva, o homem tinha envenenado a mãe. O amante foi ao velório e quis se envolver com Clotilde, pois percebeu que ela era muito parecida com sua mãe. O pai de Clotilde a levou de volta para casa, onde a agrediu tanto que o bebê em sua barriga se foi. O velho amarrou a filha com lençóis de cama, que ficaram cobertos de sangue, e a jogou em um dos banheiros. Como se não bastasse, cobriu a única saída do recinto com tijolos e cimento. Clotilde ficou 3 dias agonizando, presa dentro do banheiro até morrer. Seu pai imaginava ter se livrado do problema, mas estava enganado. A casa começou a presenciar terríveis acontecimentos sobrenaturais.
portas se abriam sozinhas, correntes se arrastavam, um som de bebê ensurdecedor também surgiu. O homem passou a viver com medo na própria casa. Certo dia, encontrou a cama repleta dos lençóis ensanguentados, com os quais havia prendido a filha. No entanto, ao olhar para o banheiro, percebeu que a parede de tijolos ainda estava lá. Mal sabia ele que isso não podia segurar o espírito de Clotilde. A garota apareceu em cima da cama e atacou o pai. Os mesmos lençóis que a mataram, dessa vez, serviram como arma. O homem foi surrado, enforcado e morto pela própria filha. A casa se tornou mal vista na região e todos dizem que é mal assombrada. Sejam essas histórias verdade ou não, trazem certa moral e ensinamentos para nós, não é? Às vezes, os piores monstros são os próprios seres humanos. Você não acha? Diga qual foi sua lenda favorita nos comentários. E até a próxima. Tchau.